queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 13ª aula da Epístola aos Gálatas, conhecido como a Carta da Liberdade, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Estamos na unidade 4, falando da liberdade contra a escravidão. E em nossa aula de hoje estudaremos a alegoria das duas alianças, que está em Gálatas capítulo 4, do verso 21 ao verso 31. Ao continuar comparando graça e lei, fé e obras, neste trecho de Gálatas, Paulo emprega a história do Antigo Testamento como uma analogia ou ilustração do que vinha ensinando. De um modo claro, ele confronta os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Tendo chamado seus eleitores de filhos, Paulo continua contando-lhes uma história, com uma aplicação moral, na esperança de que percebessem a sua loucura, porque Paulo estava perplexo, já não sabia mais o que fazer para trazê-los à lucidez de seus atos. O argumento de Paulo tem como base duas histórias de nascimento, a de Ismael e a de Isaque, registrada no livro de Gênesis. Abraão já era um homem de idade avançada quando Deus lhe apareceu com uma promessa. Havia de cumprir o que prometeu e durante muitos anos aguardou que Sara, a qual era estéril, engravidasse. Muitas pessoas consideram essa passagem como a mais difícil da Epístola aos Gálatas. Porque, de um lado, pressupõe que poucas pessoas possuem nos dias de hoje um conhecimento do Antigo Testamento com referência a Abraão. E, de outro lado, o argumento de Paulo é um tanto técnico. Seria um tipo de argumento familiar nas escolas de rabinos dos judeus. É alegórico, embora não seja arbitrário. Apesar disso, a mensagem desses versículos é atual e especialmente relevante às pessoas religiosas. De acordo com o versículo 21, dirige-se àqueles que querem estar debaixo da lei. Existem muitas pessoas assim nos dias de hoje. Não são, naturalmente, os judeus ou os judaizantes aos quais Paulo escreveu, mas são pessoas cuja religião é legalista, que imaginam que os caminhos a Deus, ou o caminho a Deus, é através da observância de certas práticas. São até cristãos professos, que transformam o evangelho em lei. Eles supõem que o seu relacionamento com Deus depende de uma obediência restrita a regulamentos, tradições e cerimônias, e estão escravizados por eles. Encontramos nesses versículos 3 estágios do argumento de Paulo. O primeiro é histórico, o segundo é alegórico e o terceiro é pessoal. Sob este aspecto, nós abordaremos a nossa aula de hoje, o assunto da nossa aula. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, não posso deixar de lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que perderam alguma de nossas aulas, que não se preocupem. Vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E ainda quero pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. E agora, queridos, vamos pedir a Deus para que possa nos iluminar neste estudo de hoje, a fim de que o nosso entendimento seja fortalecido na verdade da sua palavra e que a nossa fé seja estabelecida cada vez mais em nós. Que assim seja, em nome de Jesus. A alegoria das duas alianças. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 23. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne,
O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Vamos entender esses versículos. Vimos nos versículos 21 a 23 do capítulo 4 de Gálatas antecedentes históricos. Paulo lembra aos seus leitores que Abraão teve 2 filhos, Ismael, filho de uma escrava, Agar, e Isaque, filho de uma mulher livre, Sara. Esta dupla descendência de Abraão é considerada falsa, literal e física, e a verdadeira, figurativa e espiritual. Paulo apresenta ilustrado nos 2 filhos 2 importantes diferenças entre eles: escravidão e liberdade. Muitos anos depois de Deus prometer a Abraão um filho, Sara ainda não o havia concebido. Abraão estava velho e temia que, segundo o costume da época, seu principal servo Eliezer de Damasco fosse o único herdeiro. Ele clamou a Deus em desespero e o Senhor reafirmou a sua promessa original. Vimos isso em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Vamos dar uma olhada? Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me destes descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Contudo, depois de mais alguns anos, Sara ainda continuava estéril, e ela resolveu dar uma ajudazinha na situação. Ela se valeu de um costume existente entre os povos do Oriente Médio. Na época, a senhora da casa, que não pudesse ter filhos, considerava seus os nascidos de suas servas como seu marido. Sara tinha uma serva egípcia chamada Agar, que fora agregada à família de Abraão durante o tempo em que ele residiu no Egito. Então Sara propôs a Abraão que ele tivesse um filho com Agar, sua serva. Sara acreditava que com esse expediente, Abraão alcançaria a promessa de Deus, que estava demorando a se cumprir. Deus, porém, havia deixado claro que no tempo determinado, Abraão teria um filho com a sua legítima esposa. Mesmo assim, eles tentaram remediar a situação, a seu próprio tempo e modo, com o meio de uma estratégia carnal e de sabedoria humana. O nascimento do filho de Agar, Ismael, era segundo a carne, não porque era físico, mas porque o plano foi motivado por desejos puramente egoístas e um cumprimento por meios puramente humanos. Abraão e Sara estavam convencidos de que era aquele o filho, Ismael, que Deus haveria de cumprir todas as suas promessas. Deus, no entanto, aparece outra vez a Abraão e confirma que o filho que seria nascido da sua esposa legítima, esse seria o herdeiro da promessa. De fato, algum tempo depois, Sara engravidou e deu à luz a um filho que recebeu o nome de Isaque. O nascimento de Isaque, contudo, foi mediante a promessa. Sua concepção foi sobrenatural, pois Deus capacitou miraculosamente Abraão e Sara a gerar uma criança depois de ela ter passado e muito da idade normal e natural de engravidar, além de ter sido estéril. Quando Isaque nasceu, seu pai tinha 100 anos e a sua mãe 90 anos. Vimos isso em Gênesis capítulo 17, verso 17 e Gênesis capítulo 21, verso 5. Eu acho que vale a pena a gente ver. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar luz? Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Mais uma vez eu digo, a concepção de Ismael representa o modo da humanidade, o modo da carne. Já de Isaque, o modo de Deus, o modo da promessa. Paulo consegue extrair dessas 2 mulheres e seus filhos uma lição importante para os Gálatas. Estabelece um contraste entre a lei, o período em que o povo de Deus vivia sob a lei de Moisés, e o tempo da graça, o tempo da redenção em Cristo Jesus.
Contraste entre a lei e o evangelho, Ismael e Isaque, entre a promessa e a carne, entre os dois sistemas de salvação. A primeira concepção é análoga ao caminho do próprio esforço religioso e das obras de justiça. Um é o caminho do legalismo e o outro é o caminho da graça. Ismael simboliza aqueles que têm um nascimento natural e que confiam nas suas próprias obras. Isaque simboliza aqueles que têm um nascimento espiritual, contra a natureza sobrenatural, por causa da sua confiança na obra de Jesus Cristo, promessa excepcional de Deus. Essas duas diferenças entre os filhos de Abraão, Ismael tendo nascido escravo segundo a natureza, enquanto Isaque nasceu livre segundo a promessa, Paulo considera como alegorias. Assim, todos são escravos por natureza, até que no cumprimento da promessa de Deus sejam libertos. Portanto, todos são Ismaéis ou Isaques, que sejam escravos por natureza, quer sejam pela graça de Deus. Aqui tem duas nações representadas. Vimos então os antecedentes históricos na analogia de Paulo. Agora vamos passar para o argumento alegórico. Vamos ler Gálatas capítulo 4, do verso 24 ao verso 27. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Vamos analisar esses versos. Vimos aqui no versículo 24 a 27 do capítulo 4 de Gálatas o argumento alegórico. Agar e Sara simbolizam duas alianças e duas cidades. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Escrava que gerou um filho escravo corresponde à aliança mosaica, aliança da lei, que gera filhos para a escravidão. A lei escraviza, não veio para salvar. Sara representa a aliança com Abraão, aliança da graça e da misericórdia, cujos filhos nasceram livres em Cristo Jesus, filhos de Deus na Jerusalém celestial. Paulo usava palavras alegóricas para designar uma história que transmite um significado além do sentido literal. Ele usa pessoas e locais históricos do Antigo Testamento para ilustrar a verdade espiritual. Paulo usa apenas como ilustração para apoiar a comparação entre a lei e a graça. É impossível entender a Bíblia sem entender as duas alianças. Uma aliança é um acordo solene entre Deus e os homens, através do qual ele transforma o seu povo e promete ser o seu Deus. Deus estabeleceu a antiga aliança através de Moisés e a nova aliança através de Cristo Jesus, cujo sangue a retificou, a confirmou. A antiga aliança mosaica fundamenta-se na lei, mas a nova aliança cristã, figurada em Abraão e profetizada por Jeremias, fundamenta-se em promessas. A lei de Deus colocou responsabilidade sobre as pessoas. Farás isso, não farás aquilo. Mas na promessa, Deus assume Ele próprio a responsabilidade. Eu farei isso e aquilo. Nessa passagem, além de mencionar duas alianças, tem também duas Jerusalém. Agar representa a Jerusalém terrestre dos dias de Paulo. A cidade de Jerusalém não só era escrava de Roma, que na época dominava o mundo inteiro, mas também estava escravizada ao farisaísmo, a religião legalista que enviava missionários às igrejas fundadas por Paulo para também escravizá-las, forçando os crentes a viver debaixo do sistema da lei. Portanto, a cidade estava também debaixo de uma escravidão espiritual. Por sua vez, Sara, a esposa legítima, teve um filho segundo a promessa. Representava a Jerusalém celestial. Paulo refere-se à Igreja de Deus, à cidade de Deus, a mãe de todos nós. Foi a Igreja que nos gerou. Nenhum de nós poderia chegar ao conhecimento de Deus e do seu reino se não fosse o ministério da Igreja de Cristo, que ao longo da história enviou missionários, traduziu Bíblias, pregou a palavra e deu
testemunho sobre Jesus. Nesse sentido, a igreja é a nossa mãe. Paulo, mais uma vez, está comparando o sistema legalista de viver debaixo da lei, gloriar-se em ser filho de Abraão e de ser circuncidado com a nova aliança, a aliança da promessa e do pertencer à igreja cristã. Paulo cita Isaías, prevendo a glória e o triunfo para Israel com base na obra expiatória do servo sofredor, que depois de dias do cerco e cativeiro, teve a glória. Em outras palavras, Deus promete que depois do retorno do seu povo, ele será mais numeroso do que antes. Refletindo a história de Sara, a qual, embora estéril no começo e aparentemente abandonada a favor de outro, recebeu o que era dela, no determinado tempo, com a sua descendência maior do que a de Agar. Paulo argumenta que não basta reivindicar a Abraão por nosso pai. O importante é considerar quem é nossa mãe. Se é Agar, somos como Ismael. Mas se é Sara, somos como Isaque. Vamos agora ver a aplicação pessoal que Paulo nos mostra. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, do verso 28 ao verso 31. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vamos entender esses versos. Vimos nos versículos 28 a 31 do capítulo 4 de Gálatas uma aplicação pessoal. Paulo traça uma linha de descendência que começa em Sara e termina nos cristãos. Se somos cristãos, nossa descendência de Abraão é espiritual e não física. Somos seus filhos, não por natureza, mas sobrenaturalmente. Se somos como Isaque, devemos esperar que nos tratem como Isaque foi tratado. Perseguição, desprezo e escárnio da parte de Ismael. E privilégio, filho legítimo que recebeu a herança por parte de Abraão. O resultado da argumentação de Paulo é o seguinte: os santos do Novo Testamento eram filhos da promessa como Isaque o foi. Tal como Isaque esteve sujeito às perseguições de Ismael, eles também estariam sujeitos à perseguição dos legalistas. Na cerimônia em que Isaque foi desmamado, está lá em Gênesis capítulo 21, quando ele tinha aproximadamente 3 anos e Ismael tinha 17 anos, Ismael ridicularizou seu meio-irmão. Não sabemos os detalhes do que aconteceu, mas é claro que Isaque foi objeto de desprezo e escárnio da parte de Ismael. Nós devemos esperar o mesmo. O Senhor Jesus foi cruelmente perseguido, rejeitado, zombado e condenado pela sua própria nação. Os maiores opositores de Paulo foram os membros da igreja oficial, os judeus. Os maiores inimigos da fé evangélica atualmente não são os incrédulos, mas a igreja, o sistema, a hierarquia, a teologia cristã. Embora Isaque tivesse que suportar a zombaria, ele se tornou herdeiro de seu pai Abraão e recebeu a herança. A dor da perseguição, de um lado, não se compara ao privilégio da herança do outro. Somos rejeitados e desprezados pelos homens, mas somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Assim, queridos, nós encerramos as nossas análises dos versículos de hoje. Vamos para as nossas considerações finais. Essa passagem bíblica nos ensina a glória deslumbrante de sermos cristãos. Envolve, entre outras coisas, 2 grandes privilégios. Primeiro, herdarmos as promessas do Antigo Testamento. Somos semente de Abraão, que herdou a bênção prometida aos seus descendentes. Como Isaque, somos filhos da promessa, filhos livres, cidadãos da verdadeira Jerusalém celestial. Nós somos o Israel de Deus. Por isso somos perseguidos. Mas todas as promessas de Deus ao seu povo no Antigo Testamento são nossas, se estivermos em Cristo. Segundo grande privilégio, experimentamos a graça de Deus, sua iniciativa de nos salvar pela graça. O cristianismo é não uma religião natural, mas uma religião
sobrenatural. Confiem apenas em Deus através de Jesus Cristo. Desfrutem da liberdade, porque é através da fé em Cristo que as pessoas são libertadas. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, nós queremos te bendizer, Senhor, por estudarmos esses dois grandes privilégios que o Senhor nos concedeu, de herdarmos as promessas do Antigo Testamento, de experimentarmos a graça de Deus maravilhosa, essa obra sobrenatural que o Senhor nos proporcionou condição de viver. Por isso, Senhor, nós te glorificamos por sermos seus filhos amados, por desfrutarmos da liberdade do seu amor incomparável. Nós te bendizemos, nós te louvamos e te agradecemos. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar essa mensagem, guardar essa palavra em nosso coração, para que possamos glorificar o teu nome através da nossa vida. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos. Agradeço a todos vocês por participarem mais uma vez da nossa aula. Agradecemos a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraços a todos. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.